ela gravando de novo à noite. Parece que não gosta de uma luz natural, né, minha filha? Então, trouxe pra vocês hoje 10 dicas práticas que eu aprendi com o YouTube e afins também, mas principalmente o YouTube, e que podem te ajudar também. A primeira delas eu vou começar pra gente não ficar de enrolação, é a cancelar tarifa pelo aplicativo do banco, a tarifa do cartão. Eu tinha, no caso meu esposo, tinha um cartão que quando ele abriu conta para receber o salário dele na empresa atual que ele tá, ele tinha uma taxa, uma tarifa que cobrava, pelo que eu vi, 2 vezes ao mês, no valor de R$10,33. Ou seja, 20 e poucos reais por mês cobrados de uma tarifa de cartão que nem era necessária. E aí eu somei, né, parece que no final das contas deu uns 200 e poucos anual. E aí eu falei pra ele, cancela isso e tal. Ele falou, eu vou ter que ir lá na agência cancelar. E ele foi procrastinando esse cancelamento. Depois, quando a gente tava, sei lá, procurando coisas na inteligência artificial, eu uso muito o Gemini e o ChatGPT, mas eu uso mais o Gemini, que é do Google, uma inteligência artificial do Google. Nisso, eu falei pra ele, pesquisa aí como é que faz. Aí ele foi lá e pesquisou, acho que foi ele que pesquisou. E quando ele pesquisou, ele viu o passo a passo de fazer o cancelamento dessa tarifa e era no próprio aplicativo do banco que eu conseguia fazer. E eu fiquei muito aliviada e ao mesmo tempo fiquei brava, porque se a gente tivesse feito isso antes, teria economizado tanto. Mas tudo bem, o importante é que a gente cancelou. Próxima dica que eu aprendi foi a diluir os meus produtos de limpeza na água e ver eles durando muito mais. Claro que tem alguns produtos que não dá para diluir, senão perde a qualidade ainda mais do produto. Mas quando são concentrados, eu consigo fazer essa diluição e, nossa, duram meses aqui com a gente. Ainda bem que nisso a gente consegue fazer essa economia, porque demorou muito pra gente poder aprender e ainda bem que no início do casamento a gente já foi fazendo essas práticas, que deu certo. Mas se eu tivesse noção disso antes, eu teria feito muito mais no início do casamento. A gente teria economizado muito mais dinheiro. Terceira dica que eu aprendi com o YouTube e também eu falo muito do Dr. Bactéria, né? Que ele fala essas dicas, que ele é microbiologista, eu acho. É algo assim. Mas eu aprendi muito, não só com ele, né? No canal do Primo Pobre, o Pobre Show. Mas eu também aprendi com as experiências de outras pessoas, outras donas de casa. Mas resumindo, eu não utilizo mais Kiboa na minha casa. Tem pouco tempo que eu parei de usar, mas eu gostei bastante. A Kiboa aqui na minha região é aquele alvejante. Eu acho que pode ser que em outras regiões seja igual a água sanitária, mas eu acho que não é. Eu acho que a água sanitária seja talvez mais leve. A Kiboa eu acho ela muito mais, né, enfim, ela é mais forte, tanto de cheiro quanto de ação mesmo do produto. E ela é tóxica pra mim, eu já tenho muita alergia a produtos de limpeza. E ela, toda vez que eu utilizava ela me deixava com muitos machucados na mão, nos dedos, coça muito. Então eu parei de utilizar, comecei a utilizar outros tipos de produtos nos locais. E no banheiro, por mais que eu sinta falta um pouco, eu vi que o vinagre de limpeza, que é o de 6 e 8%, e o bicarbonato, tem muito mais eficácia para a minha realidade. E o detergente, além do sabão líquido, né? Eu não utilizo sabão em pó, nem na máquina de lavar, eu utilizo sabão líquido. Porque a minha máquina com sabão em pó, ela pode ter mais, pode prejudicá-la mais no funcionamento, e o sabão líquido é mais adequado à minha máquina. E na limpeza também aprendi que ela dilui muito melhor, o sabão líquido no caso, me ajuda muito mais. Eu prefiro o sabão líquido do que o sabão em pó. O sabão em pó também me causava muita alergia. E aí eu tenho gostado desde então, tá? Tem funcionado bastante. Outra coisa que eu aprendi também no YouTube foi o poder do bicarbonato, o vinagre, que eu já até falei com vocês, o detergente, o poder da água morna, e não tive como que se diz, gente, aquela palavra? Eu não subestimei, né, a água morna, e também fiquei muito satisfeita com a limpeza, tá? Vou falar pra vocês que antes eu não tinha noção disso. Tinha acabado a luz do meu quarto, mas tudo bem, o importante é a gente continuar. Aqui não tá muito claro como no quarto, mas é isso, gente. Vamos continuar porque é isso que importa. Outra coisa que eu aprendi com o YouTube é fazer a limpeza aos poucos. Em cada dia um pouquinho. Pra eu não ficar cansada de fazendo faxinão 1, 2 dias. Porque eu chegava cansada do trabalho, agora eu trabalho em casa, sou dona de casa e autônoma ao mesmo tempo, né? Pra quem não sabe, sou advogada. Mas eu aprendi muito mais a cuidar da casa aos pouquinhos, pra não ficar sempre tão cansada.
do que ficar sempre fazendo um faxinão. Porque 2 dias depois do faxinão já tava algumas coisas sujas de novo. Então, se de qualquer jeito eu não tenho que limpar, por que não fazer de uma forma que me dê menos trabalho no dia a dia, né? Eu também voltei a fazer comidas mais saudáveis, fazer mais comida em casa. E algo que eu gostei bastante foi que eu voltei a comer muito mais salada do que eu comia antes. Tomate, alface, outros tipos de salada, legumes, vegetais, enfim, verduras, que eu não tava comendo, mas depois que eu voltei a utilizar o serviço do YouTube, né, eu aprendi melhor utilizar isso para a minha saúde mesmo, assim, para não ficar muito comendo besteira, que era coisa que eu fazia antes, e agora eu não faço mais. Pra não dizer que eu não faço mais, eu faço em menor quantidade. Já melhorei a minha expressão. Com o YouTube eu aprendi a ter mais constância, porque eu percebi que, por exemplo, depois que eu recebi visita aqui em casa, ficamos, no caso aqui o canal, né, eu fiquei 1 semana sem postar direto praticamente, fiquei mais de 5 dias, e as visualizações caíram gradativamente, caíram muito. Os inscritos também pararam de subir, estavam subindo todos os dias, e até porque eu parei de postar, então o algoritmo do YouTube foi entendendo o quê? Tá abandonando o canal, como que é? Então, eu aprendi muito a ter constância nas coisas que eu faço. E no YouTube não é diferente, principalmente no YouTube. Porque depois que eu voltei a postar todos os dias, por exemplo, semana passada, eu já fui recuperando tanto as visualizações quanto os meus inscritos. Claro que ainda não chegou da forma que eu queria, mas tudo tem consequência, principalmente a falta de constância. E aí depois eu observei que o engajamento também tinha caído, mas melhorou um pouco mais. E é isso, a gente vai aprendendo. Com o YouTube eu aprendi a congelar os meus alimentos de uma forma bem diferente, a cortar alimentos e fazer eles ficarem durando mais e também a remanejar eles, não remanejar, conservar eles de uma forma que desse certo. A cenoura ou também o pepino, eu aprendi muito. Eu deixava eles de um jeito totalmente diferente. Se vocês quiserem, um dia eu posso trazer aqui pra vocês dicas práticas que eu aprendi na cozinha sobre isso, né, que possam ajudar no dia a dia. E nessas dicas práticas, principalmente no canal da Débora Florenzano, eu aprendi muito sobre isso. A você congelar os alimentos e aproveitar tudo que você precisa, sabe? Tudo que for possível você aproveitar. E para evitar desperdício também. A cozinha se tornou bem mais fácil para mim. Receitas novas que eu nem imaginava fazer, por exemplo, risoto, eu aprendi a fazer no YouTube e não esqueci mais. E quando eu esqueço, é só voltar aqui no YouTube no vídeo que eu vi ou num parecido, que eu consigo fazer novamente aquela receita. Aprendi a como cuidar de plantas de uma forma que não pareça um bicho de 7 cabeças. E tô gostando bastante dessa experiência nova, de colocar as mãos na minha terra, né? Assim, né? Na terra eu não gosto tanto de botar as minhas mãos, não, porque eu já vi algumas surpresinhas dentro daquela terra. Mas eu comprei uma terra limpa e nova, então eu acho que vai parar de aparecer muitas coisinhas dessas. Mas, gente, a cada coisa que eu já achei naquela terra é porque nem todas foram plantas que eu comprei. As que eu não comprei, que eu ganhei, vieram com terra da pessoa, né? Da onde ela planta ali. E a terra não veio tão pura quanto a terra que a gente compra, por exemplo. Eu comprei algumas plantas em shopping, elas vieram bem limpinhas. Outras não, porque já estavam mais plantadas na natureza ali e tudo. Mas enfim, é isso. O importante é que o YouTube tá me ensinando a cuidar bastante de plantas. Até no canal do Alucarva, eu também aprendi que ela tem bastante plantas, né, no caso, e essas plantinhas cada vez mais fui aprendendo, assim, a cuidar e tudo. Eu adorei bastante dicas eu utilizei pra mim e tá dando certo. Vamos ver até quando eu consigo durar aí com as minhas plantas e fazer elas viverem. Outra dica, a penúltima pra gente quase fechar, que eu achei bem bacana trazer aqui, é pra você não ficar se matando de trabalhar em coisas que gastam muito sua energia e não trazem muito retorno. Exemplo, tem muitos vídeos aqui que eu fiz roteiros muito mais bem elaborados, que eu gastei muito mais tempo editando, que eu falava pra caramba, que eu botava muitos itens que eu pensava, nossa, isso aqui e tal, ficava muito tempo quebrando na minha cabeça e o vídeo nem engajava direito. E outros que eu achava, nossa, esse vídeo tá uma porcaria, que roteiro péssimo, ou que tema horroroso, as pessoas nem vão se interessar por isso. Foram os vídeos que mais bombaram no meu canal. Então, gente, é isso, não deixem que as paranoias da cabeça de vocês te impeçam de seguir em frente. E foquem no que realmente importa, sabe? É melhor fazer e fazer da forma que você pode do que não fazer. É aquilo, também não precisa ser mal feito, mas o importante é você não deixar de fazer, tentar colocar a sua energia ali, mas não de forma que desgaste você. Uma dica bônus pra você que chegou até o final: não deixe os seus momentos de luto passarem. Esse aqui, não, eu vou explicar melhor. Não é porque eu aprendi isso aqui exatamente no YouTube, mas eu aprendi na marra e achei legal trazer pra vocês aqui nesse vídeo de aprendizado. Não é que ele não vá servir pra nós,
Mas eu gostei bastante desses últimos dias, que eu tive um período ali, não é necessariamente de luto, mas eu falo luto porque era um momento de dias ruins. Eram situações complicadas da vida que a gente ficava meio pensativo, sabe? Sempre tem uma época que a gente tá mais desanimado por coisas que acontecem. Pelas adversidades, pelas coisas em volta que acontecem na nossa vida. E por isso, eu fiquei alguns dias meio mal. Foi até na semana que eu postei vídeo todos os dias. E ninguém imagina, né? Mas são coisas que afetam o nosso íntimo e que se a gente não viver aquele momento, a gente vai deixar ele passar, vai engolindo, falando, a vida adulta, a gente não tem tempo de sofrer. Mas daí daqui a pouco você surta, né? Porque você precisa viver aquele momento de tristeza para que depois você, poxa, já superei, então agora eu posso seguir em frente. Eu aprendi isso na marra e eu não queria deixar de trazer essa dica aqui pra vocês porque foi algo que acabou de acontecer e que depois que passou o momento ruim foi um período muito maior de alegria. Então é isso, gente, que eu quis trazer pra vocês. Se alguma dessas dicas te ajudou de alguma forma, deixe o seu like. E se tem alguma dica próxima a isso ou que eu não falei aqui, mas que te interessa também passar para outras pessoas, coloca aqui nos comentários, vai ajudar bastante pessoas como nós que precisamos aprender todos os dias. Não se esqueça de ativar as notificações. Repare esse vídeo se apareceu essa opção pra você, que vai ajudar bastante o canal. Um beijo e até o próximo vídeo.